Olá, seja muito bem-vindo a mais um GiroCast, o podcast do Jornal Giro, que há 16 anos faz cobertura nas 12 cidades da região metropolitana oeste de São Paulo. Estamos em período eleitoral. Giro nas eleições 2024, trazendo para você entrevistados, candidatos à prefeitura. E hoje mais um aqui. Enquanto a gente começa o programa, já vai acionando o sininho para receber as nossas notificações. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora e não deixe de nos seguir nas redes sociais, Jornal Giro SA, e ficar por dentro de todas as notícias, principalmente agora nesse período eleitoral. Mais uma vez ao meu lado, a especialista em política do Jornal Giro, a jornalista Vanessa Dainese. Seja bem-vinda, Vanessa. Oi, Ale, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como a Alessandra bem disse, iniciamos hoje, dia 16 de agosto, o período de campanha eleitoral, com os candidatos aí podendo sair às ruas, pedir o seu voto, apresentar as propostas para você, eleitor, poder fazer a escolha mais consciente daquilo que você deseja para a sua cidade. E a gente aqui do Giro, Alessandra, a gente está aqui para ajudar você nessa escolha, trazendo sempre aqui no GiroCast, especial Giro nas eleições, entrevistas para te ajudar a fazer essa escolha de forma segura, porque serão 4 anos aí que os próximos prefeitos vão administrar as cidades. Então, tem que ser uma escolha consciente, Exatamente. E, se puder evitar, não vote em branco e, muito menos, anule o seu voto. É tempo de ter consciência, saber as propostas dos candidatos e votar e ser ali participante na hora da urna para poder escolher quem vai comandar a sua cidade nos próximos 4 anos. E, no programa de hoje, a gente vai receber um candidato que está se candidatando pela primeira vez pela cidade de Cotia. Ele que é um jovem, já foi candidato a deputado também, Danilo Ramos. Danilo, seja bem-vindo ao GiroCast, Giro nas eleições 2024. Boa noite, Ale, boa noite, Vanessa. Um prazer estar aqui no Giro. Eu sou o primeiro candidato, de fato, na campanha, dia 16, hoje, primeiro dia de campanha obrigatória. E a gente foi muito feliz de ser o primeiro convidado aqui nesse momento, nesse período. E é um prazer estar aqui. Giro que tem tanta credibilidade na nossa região, na região oeste aqui de São Paulo, que representa essas 12 cidades aqui da nossa região oeste. E estou à disposição de vocês para responder, para poder as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, porque é importante conhecer os candidatos, como você disse, Ale, votar com consciência, que é o mais importante, saber quem de fato quer o bem das cidades aqui da nossa região, as cidades aqui da nossa região estão pujantes, que tem um trabalho, tem crescido tanto as nossas cidades, e que a gente possa dar continuidade nesse trabalho de crescimento e ser um bom prefeito para Cotia, transformando essa cidade de Cotia e a vida das pessoas. Ok, então vamos lá, vamos conhecer quem é Danilo Ramos. Queremos saber quem é Danilo Ramos e como você iniciou a sua trajetória política. Vamos lá, eu sou Danilo Ramos, candidato a prefeito de Cotia agora. Fui candidato a deputado federal na última eleição, fui secretário de Vargem Grande Paulista, de 3 passos importantes: gestão administrativa, educação durante 2 anos e meio, praticamente 3 anos, e secretário de obras durante 1 ano e meio. Fiz direito, sou pai de 6 filhos agora, Eu tenho 2 meninas que são minhas, biológicas, e agora tenho 4 que estão, 3 morando comigo, e a menina, que são meus sobrinhos, mas por uma fatalidade na família, há 5 meses estão morando comigo os 3 meninos, e a menina de vez em quando. Então eu falo que eu sempre sou pai de 6 filhos agora, Então eu com 37 anos, agora sou pai de 6 filhos, já tenho nora, já tenho o mais velho, já tá namorando, tenho uma filha já de 5 anos, virei até avô já com 37 anos. Então é um prazer, eu amo os 6, de forma igualitária, amo de paixão, já eram meus sobrinhos, a gente já convivia, já tinha esse convívio, vi nascerem, e agora a gente tá convivendo mais e dentro da mesma casa. E sou filho do prefeito Josué Ramos, da Sueli Ramos, que é secretária de Educação de Vargem Grande, prefeito de Vargem Grande Josué Ramos. Fizemos um grande trabalho em Vargem Grande, finalizando o mandato do prefeito Josué Ramos agora. E eu tava falando com a Lê antes, aqui, um pouquinho antes. Ela falou, quanto tempo você está na política, quanto você convive, Eu falei que eu nasci na política já, desde o ano de idade já balanço bandeira, Eu nasci em Osasco,
Então, meu pai foi candidato em Osasco em 88, a vereador, participou do governo Francisco Rossi como chefe da Guarda Municipal naquele momento, foi coordenador de várias campanhas e aí veio ganhar prefeito em 2016. Então, estou nesse meio faz bastante tempo, no meio político, e um pouquinho do que a gente, né, fez aí na região, e me sinto preparado hoje para ser prefeito, me preparei para isso também, não caí de paraquedas, só porque é filho do prefeito de Vargem Grande, acha que pode ser candidato. Não, eu me preparei. Paralelo a isso, eu fiz a minha trajetória para poder me preparar para ser prefeito, para ser deputado, né, para ocupar cargos públicos, que é o que, claro, a gente tem eu trabalho no ramo imobiliário desde os 13 anos de idade, como eu disse, fiz direito, mas além disso, a política é uma paixão. Servir ao próximo, servir as pessoas. O prefeito Josué fala que a gente pode vender todos os nossos bens, pegar todos os nossos bens, casa, carro, tudo que a gente tem, vender e ajudar o próximo. Vai ter um limite, porque vai acabar nosso dinheiro, a gente não vai ter tanto mais, não vai ajudar mais. E no poder público, seja como prefeito, seja como deputado, como vereador, falando especificamente sobre a seleção de prefeito e vereador, com uma assinatura, com a aprovação de uma lei, você pode beneficiar a vida de muita gente por muitos anos. Então essa é a nossa meta, o que a gente almeja para o futuro. E sou novo, cabeça nova para a política, acho que a nova leva de políticos da região, que a gente pode elevar isso. Essa campanha de deputado me ajudou muito, contatos com grandes deputados, como a Bruna, como o Gerson, pessoas que são novas também, né, com uma idade mais novos, que estão na região agora para poder transformar a vida das pessoas. Então é isso. Bom, primeiro, boa noite, boa né, noite, candidato, boa noite, bem-vindo, né, a gente entrevistou você quando foi candidato a deputado, prazer recebê-lo aqui novamente. Eu queria que você falasse ainda um pouquinho dentro da sua trajetória. A gente sabe que é meio que natural muitos filhos de políticos acabarem também, né, se interessando de ser candidato, mas eu queria que você falasse quando que te despertou esse interesse de fato, assim, qual idade você falou, não, eu acho que é esse caminho que eu devo seguir, que eu quero seguir para a minha vida, porque a gente vê poucos jovens engajados de fato, né, envolvidos de fato na política. Então, a gente queria saber quando que surgiu, quando que despertou essa vontade. Sim, como eu disse, sempre estive envolvido, né, sempre estive na questão com meu pai, com a família cresceu junto na política, então a gente sempre esteve muito, eu tenho meu irmão, né, que é o Daniel, e os quatro a gente sempre estivemos muito unidos para poder crescer e chegar onde meu pai chegou, era o sonho dele naquele momento, e me despertou de fato. Eu morava em Sorocaba, eu sempre morei em Vargem Grande, né, a gente tem imóvel em Cotia há mais de 20 anos, mas eu sempre morei em Vargem Grande, estou há 3 anos morando em Cotia, e eu morei em Sorocaba por um período quando eu tinha 19 anos. E aí meu pai decidiu ser candidato a prefeito pela primeira vez em 2008. E aí ele falou, filho, eu sei que você está na faculdade e tal, fazendo direito naquele momento, mas tira esse período aí para você me ajudar aqui em Vargem Grande para poder fazer. E ali despertou. E eu criei uma identidade muito grande de coordenar campanhas. Então eu sempre gostei de coordenar, de falar com o vereador, criar a gestão mesmo de campanha, e fui fazendo isso por muito tempo, né, até ganhar a eleição em 2016. E aí em 2020 acabou a eleição de prefeito, meu pai foi reeleito. E aí quando surgiu a ideia de ser candidato tivemos um convite do PL para ser candidato a deputado federal naquele momento, e aí surgiu essa questão de ser candidato. Era uma coisa muito nova para mim, porque uma coisa é você estar nos bastidores da política, a outra coisa é você ser o candidato, né? E é difícil de desmembrar isso, é mais complicado. Mas desde então eu sou apaixonado pelo que eu faço. A política eu gosto muito, sempre falei que gosto muito, eu não estou empurrado. Muitos filhos vão, não, filho, eu preciso que você seja candidato para poder dar continuidade no trabalho que o pai, que a mãe, o parente fez. Eu não gosto muito. Eu até brinco com meu pai que às vezes eu gosto até mais do que ele, né? Porque meu pai, ele é engajado e tal, mas eu gosto muito de estratégia, de estudar histórico, estudar aquilo que a gente pode fazer, criar novas tendências, ou visualizar novas tendências, e essa é a nossa cabeça. Então é uma coisa que está no meu coração, eu gosto muito de fazer, não estou aqui empurrado, não estou aqui porque meu pai é prefeito só, mas eu gosto muito de fazer e tenho certeza que tenho grandes frutos para poder entregar aí nesses próximos anos. E por que Cotia e não Vargem Grande como sucessor do seu pai? Vamos lá. A legislação não permite. Primeiro a primeira legislação não permite. A primeira a legislação não permite, né? E a gente entende que
Hoje, Cotia, Vargem Grande tem 43 anos que ela é emancipada. Ela era um bairro de Cotia, um distrito de Cotia. E ali a gente vive muito em conjunto. Então, sim, ali muito perto. Muito perto, né? Então, eu estava falando também aqui para ler antes que Cotia faz uma ferradura em Vargem Grande, né? Você pegaria a região de Jardim Japão, Águas Praias, Calcaia, ela tá depois de Cotia. Então, para você tem que estar em Cotia, estar no centro de Cotia. Para você ir para o Jardim Japão, por exemplo, Águas Praias, você tem que passar por Vargem Grande para chegar num bairro de Cotia. Então está muito entrelaçado ali, os laços estão entrelaçados, né? Então serviços, a população de Cotia usa o PA de Vargem Grande, a gente usa o Hospital de Cotia, que por mais que seja quase regional, o mesmo mas quintal ali, é isso. tudo junto. Então por conta da legislação também, claro, a legislação não permite eu vir depois do prefeito Josué, mas eu tive 4 mil votos para deputado em Cotia, né? Eu fui terceiro colocado em Cotia para deputado. Então essa relação, ela acabou como posso dizer, crescendo essa relação com Cotia, politicamente dizendo, mas então e outra coisa, a gente enxerga Cotia hoje, nós pegamos um mandato do prefeito que está atualmente, ele é uma sequência de 30 anos. Né? Ele é o mesmo grupo político governando por praticamente 30 anos a cidade de Cotia. Não tem uma renovação política. E eu sempre brinco que também, brinco não, é a realidade, que quem está vindo de oposição hoje, que hoje está lá como oposição, estava como oposição, também faz parte do mesmo grupo, porque eles misturaram os grupos, só mudou a cabeça e o corpo continua a mesma coisa. E a nossa ideia não, a nossa ideia é mudar mesmo. Eu não tenho nenhum vereador, por exemplo, de cadeira do meu grupo. São todos novos, né? Quero mandar aqui um abraço para os meus candidatos a vereadores. Eu não tenho hoje nenhum secretário que estava lá e que está comigo. Hoje o meu grupo é totalmente novo. Então, hoje a renovação de fato em Cotia é o nosso grupo político no PRD. Então, a motivação de estarmos lá é por conta de todas essas características, esse entrelaçamento de cidades, né, que a gente está muito perto ali, e as políticas elas estão sempre juntas, e essa questão de renovação, mesmo que Cotia precise, eu encaro que eu posso ser o nome para poder assumir isso. Porque, às vezes, ele podia querer sair vereador lá na cidade do pai. Não posso também. Pode nada? Nem vereador, nem vice, nem nada. Nem vice. A legislação sabia dessa informação. A legislação, para que o Danilo pudesse ser candidato, o pai dele teria que renunciar, acho que é 6 meses antes, 6 meses antes. Existe um entendimento hoje do TSE que nem isso mais, tá? Porque algumas linhas do TSE, eles entendem que são 2 mandatos. Então, como ele foi diplomado duas vezes, então eu não teria esse direito, nenhum familiar teria direito a fazer a sucessão do mandato. Antigamente tinha 6 meses, 2 anos, isso, 1 ano e meio, 1 ano, né? 1 ano isso, que antigamente sim. a filiação era 1 ano. Então tinha essas saídas, né? Mas hoje existe uma grande linha que o TSE entende que não pode 2 mandatos. Então ele foi diplomado 2 vezes, ele não pode ser candidato. Não pode, exatamente. Então, para dar sequência aqui, Danilo, ainda para falar um pouquinho dessa questão de Cotia, você falou, né, dessa questão da legislação e também da renovação em Cotia, mas eu queria perguntar para você em relação, quando você foi candidato a deputado, isso fortaleceu o desejo de ser candidato? Foi uma das... Vamos dizer, foi um olhar que você teve assim, acho que Cotia dá para eu ser candidato pelas suas caminhadas, provavelmente você deve ter circulado muito para Cotia também para pedir voto para deputado, e você sentiu essa necessidade da população por uma renovação? Sim. Como eu disse, Cotia está muito tempo no mesmo governo, né? Mesmo grupo político. Isso desgasta, naturalmente desgasta. E a gente sentia já na campanha de deputado isso. Eu falo que eu nunca imaginei ser candidato a deputado federal. Nunca nos meus sonhos, vamos dizer assim, de futuro, nunca imaginei ser candidato a deputado federal. Aconteceu. Graças ao bom trabalho do meu pai, que fez lá um bom trabalho em Vargem Grande, com tarifa zero, com o melhor IDEB da região, educação de qualidade e outras questões que nós fizemos em Vargem Grande. Mas, principalmente, pelo nome. Ele conseguiu, como presidente do Oeste o ano passado e outras coisas que aconteceram, essa relação na região. Isso proporcionou para mim poder ser candidato a deputado federal. Tivemos uma boa votação, 47 mil votos, e ali a gente troca uma chave. Aquilo que você... É uma carreira política como candidato, de fato. Você pode fazer uma carreira nos bastidores, que você pode manter ela e até o final do que você imagina na política. E a gente sempre fala que o político tem que saber a hora de parar. Né? Eu tenho 37 anos, mas tem político que não sabe a hora de parar. Fala assim, não, peraí, agora não dá mais para mim, vamos mudar, vamos fazer outras coisas e tal. E eu entendi, quando eu fui candidato a deputado federal, que eu estava iniciando uma vida política.
né? Porque eu deixei para trás a questão de coordenação e comecei uma vida como candidato, de fato. E a continuidade. Como eu fui candidato a deputado federal, claro, todo mundo que disputa uma eleição quer ganhar a eleição. Sim. Né? Mas não ganhei naquele momento, sou suplente de deputado hoje. Mas a sequência disso como candidato a prefeito de Cotia é importante. E como eu não imaginava ser candidato a deputado federal, também não imaginava ser candidato a prefeito em Cotia. Né? Por mais que a gente tenha residência lá, está lá no meio político também, mas eu não imaginava. E Deus proporcionou que nós tivéssemos essa ideia e as coisas foram caminhando. E hoje eu estou apto para poder ser candidato a prefeito de Cotia e me sinto muito tranquilo, muito leve para poder disputar a eleição da melhor forma possível, respeitando os adversários, não atacando o adversário, não falando mal, não criando fake news, que é uma prática hoje em várias cidades e de vários candidatos. A gente falar mesmo de projeto, aquilo que deu certo em Vargem Grande, e eu andei como deputado em 250 cidades, eu pisei em 250 cidades. Então fiquei 2 anos andando para me tornar conhecido, para poder conhecer novas realidades, e a gente conheceu várias novas realidades que a gente pode trazer para Cotia. Uma cidade do tamanho de Cotia, com 280 mil habitantes praticamente, a gente trazer realidades parecidas que deram certo em outras cidades para Cotia. Cotia da região, das 12 cidades do Cio-Oeste, foi uma das que menos cresceram e tem qualidade de vida na nossa região. Todos os prefeitos da região evoluíram, né? Todas as cidades evoluíram. E Cotia ficou parado no tempo, parece. Não estou dizendo que não foi feito nada. Foi feito várias ações do prefeito que está lá para poder fazer um trabalho que ele imaginava que seria o ideal. Mas é inadmissível, por exemplo, você não entregar uniforme escolar durante 6 anos. É inadmissível você ter um transporte de qualidade, um transporte sem qualidade, um dos transportes mais caros da região. E outras questões que a gente precisa. Raposo Tavares parado e o prefeito não faz nada para poder melhorar a vida das pessoas em torno da Raposo. Raposo é uma questão do governo do estado, mas ao entorno da Raposo você precisa melhorar, você precisa criar as vicinais, você precisa criar. As pessoas têm que ter uma boa qualidade de vida na cidade. E é isso que a gente imagina para Cotia nos próximos anos. Danilo, você foi secretário também em Vargem Grande, né? Foi. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, de como foi ser secretário, porque também é um teste, né? Porque você pode executar de fato, né, o orçamento ali daquela pasta. E como essa experiência ela te credencia para você ocupar o cargo de prefeito, caso você seja eleito. Tá. Ainda bem que eu fui secretário. Porque quando você passa pela prefeitura de fato, seja ela menor como a de Vargem Grande ou uma maior, você entende realmente o que você está falando. Você não fala, você tem que ser responsável naquilo que você fala. E hoje tem que ser muito responsável porque eu sei como funciona o poder público. As pastas que eu passei por gestão administrativa, que foi importante durante 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Passei pela educação, que foi um teste de fogo para mim, porque eu peguei a educação um pouquinho antes da pandemia e peguei, na verdade, os meus praticamente 2 anos e meio, foi todo dentro da pandemia, né? 2 anos dentro da pandemia, então era um dia de cada vez. E você imagina você ter que dar... A saúde, claro, sofreu muito mais, mas a educação foi muito afetada pela questão da pandemia. E a gente como secretário, né, e ainda mais eu não sendo da área, tendo que fazer política, tendo que conversar, tendo que abrir porta do gabinete, foi um teste de fogo para credenciar a gente para outras questões. E aí perdi a eleição, né, de deputado, e aí fiquei 1 ano e meio como secretário de obras, que também é uma outra pasta importante do município. Então essas 3 pastas, de uma forma geral, claro que são 3 pastas específicas, mas você aprende de uma forma geral da prefeitura como que é gerir uma prefeitura de fato. E como eu disse agora há pouco, eu estou muito preparado para poder assumir isso. Eu sei o que fazer. Eu sei o que eu preciso preparar em Cotia para poder diminuir custos, diminuir gastos, gastar com aquilo que realmente, de fato, a gente precisa gastar e fazer, e principalmente aplicar aquilo que a gente imagina como prioridade, né? Projetos de governo que a gente possa aplicar que não está sendo aplicado. Cotia teve um crescimento desordenado nos últimos anos e a gente precisa se aplicar um transporte, como eu disse, tarifa zero, que a gente falou, a gente quer fazer o cinturão do tarifa zero, que prefeitos da região possam começar a pensar o tarifa zero como prioridade para o próximo mandato, porque imagina só, a gente ter um cinturão do tarifa zero, sair de Vargem Grande para Cotia de graça, ir para Itapevi de graça, ir para Barueri, para Osasco, imagina só. Né? A gente tem um transporte gratuito na região toda. É utopia, Danilo? Não, Vargem Grande já fez, Araçariguama já tem, Mairink já tem, São Roque está pensando em colocar, a gente tem candidatos em Itapevi, né? A Camila o projeto dela é colocar o tarifa zero em Itapevi, a gente em Cotia, então você começa a criar um cinturão, em Bu também o projeto é colocar o tarifa zero, já tem uma linha tarifa zero. Então São Paulo, a grande discussão hoje é o tarifa zero, então essa questão que possamos estar atentos para poder ter prefeitos que pensem no tarifa zero sim, mas como eu disse, no bem-estar da população. Só para completar essa questão da tarifa zero, muitos prefeitos falam
É muito difícil, não é viável. Eu até, numa participação do seu pai, falei, né, do porquê que é tão difícil. É difícil por ter que enfrentar, porque a gente está vendo muitos debates agora até em São Paulo. O próprio candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo fala muito de envolvimentos de organização criminosa dentro das empresas de transporte. Isso dificulta muito, é algo muito difícil enfrentar essas empresas de ônibus. Para conseguir implantar o tarifa zero, de fato, é viável em qualquer cidade, se tiver boa vontade, vamos dizer assim? Sim. Primeiro, é viável em qualquer cidade. Senão o Ricardo Nunes não estava discutindo em São Paulo para colocar em São Paulo, na maior metrópole da América Latina. Né? A gente precisa pensar num formato. Primeiro, não ter o rabo preso, é o que você disse, porque a grande questão não é a máfia do transporte, é você abrir ou não a cidade para o transporte, para a máfia do transporte. Então a máfia ela existe, como existe em vários lugares. Né? É você abrir essa máfia e não ter rabo preso com essa máfia, tanto antes da campanha, não ser financiado por essa máfia, e segundo, depois que você ganhar a eleição, você abrir as portas para esse pessoal. Então esse é o primeiro ponto. A partir daí você consegue fazer, e o prefeito só vai colocar em prática isso quando ele entender que isso é uma ação de governo boa para o município. E como qualquer ação de governo, né? Eu estava falando aqui do uniforme escolar. O uniforme escolar ele não está nos 25% da educação. Hoje ele não contempla no 25% da educação. Mas ele é uma ação de governo. Então o prefeito tem que falar assim, eu quero dar o uniforme escolar. É uma ação de governo que eu quero dar. Então tem que ajustar o meu orçamento para poder dar o uniforme escolar. Ele vai querer fazer isso ou não? Então o transporte, tarifa zero é a mesma coisa. Hoje eu falo que Cotia eu tenho que ter de 3% a 4% do orçamento, eu tenho que me ajustar no primeiro ano de governo, 2025, para a partir de 2026, de 3% a 4% do orçamento, eu conseguir colocar o tarifa zero na cidade toda de Cotia. E seria todos os dias? Todos ou os dias. Que nem em São Paulo? Não, todos os dias. O Ricardo Nunes está discutindo, mas a princípio só final de semana, só domingo, né? Ele já colocou no domingo, né? Só no domingo. A ideia dele é colocar todos os dias. Nós tivemos com o Ricardo Nunes, tanto eu como meu pai, nós tivemos com o Ricardo Nunes com 3 horas no gabinete do Ricardo Nunes, todos os secretários. Com todos os secretários para explicar como que era o tarifa zero. Né? Mas isso basta muito mais pelo gestor. O que o gestor quer colocar? Ele tem a intenção de colocar o tarifa zero? Porque se ele não tiver, não está na prioridade para ele colocar o tarifa zero, não vai colocar. E ele vai começar a arrumar desculpa para não colocar. Como qualquer outra coisa. Acabei de falar do uniforme. Uniforme, 6 anos que não se dá em Cotia. Por quê? Porque pro Rogério não era a prioridade dar o uniforme escolar. Né? A prioridade dele era investir em outros locais. Então ele investiu em asfalto, investiu em outros locais, para que ele, na cabeça dele como gestor, era a prioridade. Então o tarifa zero é a mesma coisa. Primeiro, tem que ter boa vontade de primeiro, não tem que ter rabo preso. Segundo, tem que ter boa vontade de colocar, e aí respeitando a característica da cidade. Né? Cada cidade tem uma característica. Vargem Grande tem uma área territorial, tem um acesso de bairro, Cotia tem outro, Barueri tem outro, Itapevi tem outro, todas as cidades tem, São Paulo tem outro. Então, respeitando as características e fazer um estudo realmente para como implantar o tarifa zero, a gente colocar. Não dá para colocar, tem que colocar só no final de semana, vamos colocar só à noite, vamos colocar só durante a semana, não importa. Tem que pensar de um formato. E o ideal, Vanessa, é assim. Tem muitos deputados e o Senado discutindo sobre isso, que o governo federal, o governo estadual possa dar um auxílio para os municípios para poder implantar a tarifa zero. Vamos imaginar, eu estou falando de 3% a 4%, vamos imaginar 3% para melhorar a conta. Vamos imaginar que o governo municipal fique com 1% do investimento, o governo federal 1% e o governo estadual 1% para os municípios. Que não pesaria para ninguém, todo mundo conseguiria colocar a tarifa zero. Pelo menos viabilizando financeiramente. Então isso é um sonho, lógico que é um sonho, mas já existem discussões do governo federal, na Câmara dos Deputados, no Senado e até na Assembleia Legislativa de São Paulo, discutindo sobre isso. Seria criar um fundo para o transporte. Sim. Né? Então é isso. Você falou aí, enfatizou a questão de prioridade, a questão dos uniformes, que hoje o governo ele não prioriza, né? Não é uma das prioridades a questão do uniforme escolar. Então vamos falar de educação. Como você vê a educação hoje de Cotia e o que você pretende fazer? O que está no seu plano de governo? Tá, no plano de governo, a educação é uma área que a gente aprendeu e sabe o que fazer. Vide o resultado do IDEB ontem que saiu de Vargem Grande Paulista, né? Antes de ontem, dia 14, saiu o resultado do IDEB. Vargem Grande é o melhor IDEB da nossa região. Das 12 cidades do Cio-Oeste e da região metropolitana, nós somos o 5º. E nós somos o primeiro da região Oeste, que das 12 cidades do Cio-Oeste. O melhor IDEB da região é nosso. Por quê? Existe mágica? Não. É só valorizar o professor. Valorizar o educador.
Eu sempre coloco no meu plano de governo que tudo é importante, uniforme é importante, material escolar é importante, prédios novos e reformados são importantes, mas o mais importante para a educação do nosso município de Cotia é você valorizar o professor. E nós temos hoje uma desvalorização não só do professor em Cotia, como do funcionalismo público no geral. Então a gente precisa, primeiro, para a educação de fato, né, na área específica, nós valorizarmos o educador físico, seja ele desde a merendeira até o professor de fato. Então essa valorização é início de tudo. A hora que você valoriza, você capacita. A partir daí você capacita. Ninguém quer ser capacitado se você não está com dinheiro no bolso. Então a primeira, você tem que ter o dinheiro no bolso, valorizado, respeitando toda essa valorização, todos os benefícios que eles podem. Foi cortado o benefício, por exemplo, de professores na cidade de Cotia. Então a gente precisa devolver benefícios, aumentar salário, deixar o professor feliz e a partir daí capacitar, a partir daí você vai dar uniforme, você vai dar material escolar, e aí a educação de qualidade ela vem. Então buscar programas em outras cidades no formato de Cotia ou até cidades menores que estão dando certo para a gente trazer para Cotia para melhorar. Então é boa gestão. É boa gestão. É fazer com recurso, o mesmo recurso que nós já temos, fazer com que isso cresça, evidentemente, que a gente possa crescer o recurso de Cotia nos próximos anos, mas principalmente valorizar o cidadão. Nós temos, hoje, se o funcionário não está feliz, como que ele vai servir a população? Então a gente precisa, primeiramente, valorizar o professor e a partir daí a gente começar a fazer educação de qualidade. E também agora na área de saúde, vamos falar de saúde. Como você vê a saúde de Cotia hoje e o que você o que você quer trazer para melhorar? Tá. Não só a região, mas grande parte do país, ela sofreu muito questão da dengue agora nesse ano. Então os prefeitos estão sendo sacrificados ou crucificados porque ficou 4 horas, 5 horas de espera nos pronto atendimentos, nas UPAs e no serviço de saúde. Então estão sendo todos crucificados. Não quero aqui culpar, até porque, como eu disse, tem um pai que é prefeito, então eu sei o que está passando lá, como o Rogério também passa e outros prefeitos passam. Mas eu fiquei 5 horas lá em março no PA esperando, e agora a culpa está recaindo sobre os prefeitos. Assim como foi também no Covid, né? Sim. Os prefeitos tiveram que sofrer aí várias consequências políticas, principalmente eleitorais, por conta do Covid. E a dengue também agora aconteceu isso. O que a gente pensa para Cotia? Eu tenho um programa que a gente entende, escreveu para Cotia, copiando Osasco, copiando Vargem Grande, que é o que tem mais saúde. Nós criarmos um vínculo, um SUS municipal, aprovado por lei, criar um SUS municipal no valor justo, para que as clínicas particulares do município possam atender os nossos os cidadãos da cidade de Cotia, os munícipes da cidade de Cotia. Então criar o que tem mais saúde para que seja fisioterapia, exames, tudo que for da área da saúde que nós tivermos na cidade que possa oferecer, a prefeitura cria esse SUS municipal e ela paga para a clínica particular para atender. Isso eu diminuo a fila de espera, principalmente do governo do estado, porque o governo do estado atende, a gente tem que mandar para outros lugares hoje para atender. Sim. Cotia está vias de fato de receber um AME. É a próxima cidade aqui de estudos, a gente já conversou com o governador sobre isso, para poder receber o AME. E eu acredito que os próximos anos, ano que vem, no próximo ano, independente de quem seja o prefeito, vai receber um AME. Mas que a gente possa brigar mais a partir de agora, de outubro, sendo eleito, a gente ir lá conversar com o governador, precisa o mais rápido possível para ter um AME em Cotia, para atender a nossa região e aumentar esse serviço. A questão de média e alta complexidade, nós vamos ter um desafogo agora, que é a questão do Hospital Regional de Barueri, né? Que nós vamos ter um desafogo da média e alta complexidade para poder atender os nossos munícipes, a região toda. Mas a baixa complexidade, até muitas da média complexidade, a gente tem que entender no município. Então, aqui tem mais saúde é importante, trazer o AME é importante, dar mais as UPAs de Cotia e descentralizar muito mais o serviço, atender os PCDs também mais descentralizados, né? A gente tem um atendimento centralizado hoje. Nós temos 2 distritos, que é a Grande Viana e Calcaia do Alto, que a gente tem que descentralizar esse serviço para poder atender. Não tem como sair de Calcaia do Alto para ser atendido no centro de Cotia. Tem que criar um núcleo lá em Calcaia, criar de repente na Granja, fazer um estudo para criar na Granja. Então essas questões a gente entende que para fazer... Não tem, como eu disse, da educação, não tem muita mágica. É mais investimentos e investimentos de forma correta. É a gente buscar parcerias com o governo federal, governo estadual, para poder melhorar a saúde, mais investimentos, tanto de prédios e até de atendimento, de material, mas principalmente ter inteligência para poder que a pessoa seja atendida no município. Que ela não tem que sair tanto do município para poder ser atendido no exame, numa especialidade. A gente estava conversando até aqui antes do programa e eu fiz uma pergunta, né? Se na cidade de Cotia tinha a Delegacia da Mulher.
Então eu quero falar agora, queria que o senhor falasse, já me disse que não tem, mas eu queria que o tema agora fosse segurança. Como o senhor pretende trabalhar a segurança no seu mandato, caso o senhor seja eleito? Vamos lá. Hoje nós temos ferramentas de segurança, como eu falei, da desvalorização do professor aqui, do funcionalismo público. A gente tem a Guarda Municipal de Cotia, por muitos anos, foi uma das melhores do nosso país, né? De efetividade, de auxílio rápido, de estar ali no fronte realmente das ocorrências, né? Muito antes da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Guarda Municipal, ela já tinha esse serviço de inteligência, de ROMU, de tudo isso, estava muito capacitada. E ao longo desses anos, dos últimos anos, a desvalorização da Guarda Municipal ela é latente. Então ela tem sido até casos de morte dentro da corporação, um matar o outro. Então, teve o ano passado, nós tivemos um caso desse, né? E isso é fruto da desvalorização da Guarda Municipal, né? Da falta de preparo, muitas vezes, dos governantes para poder dar para a Guarda Municipal. Então, eu acredito, primeiro, a gente valorizar a Guarda Municipal também com bom salário, com bons equipamentos. Nós tivemos agora, na última semana, venceu os coletes, a prazo de validade dos coletes da Guarda Municipal e não tinha sido renovado ainda. Então, é falta de gestão mesmo para poder dar esse benefício para a Guarda e fazer que a Guarda volte a ser a mais forte, uma das mais fortes do país. Mas, além disso, a gente tem várias questões hoje tecnológicas que a gente pode ajudar, que ajudam e auxiliam, e muitas vezes é muito mais efetivo no dia a dia para a Guarda Municipal, para ajudar a Guarda Municipal e as forças policiais. Então, a minha ideia para a segurança é criar, de fato, primeiro, esse auxílio às mulheres, a crianças e tal, e a gente poder criar esse auxílio junto com a assistência social e com a Secretaria da Mulher e com outras questões, mas principalmente usar a tecnologia para a gente poder beneficiar a população. A gente tem, Cotia, a gente faz divisa com muitos municípios. Então essa dificuldade de por exemplo, roubos, furtos, a saída, as vias, né, de fuga para os bandidos é muito fácil. Então a gente tem que criar um paredão mesmo, uma muralha digital, para que a gente possa diminuir isso e cada vez mais. Temos a Raposo Tavares, que também ajuda. Então, tudo isso criar uma muralha digital para que Cotia seja cada dia mais segura. E vai batalhar pela Delegacia da Mulher. Estou falando isso porque a gente não pode esquecer que estamos no Agosto Lilás, né? Mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Sim. E a gente sabe que, embora aqui na região, acho que Cotia é atendida pela cidade de Itapevi, né? Pela Delegacia da Mulher de Itapevi, a gente sabe que às vezes é muito longe. Então, precisa ter realmente... É um serviço que precisa ser descentralizado. Descentralizado. Cada cidade precisa ter a sua, né? Exatamente. Por isso que o governador, né, esse apoio para ter uma Delegacia da Mulher efetiva. Ainda mais porque Cotia tem uma população bem grande. Bom, candidato, dando continuidade aqui no nosso assunto, mais falando um pouco do seu plano de governo, queria que você falasse um pouquinho também sobre geração de emprego e renda. A gente sabe que Cotia é uma cidade muito grande, uma população bem significativa. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as propostas para geração de emprego, geração de renda e também, emendando, falar um pouquinho sobre o que você pretende fazer para atrair mais empresas, que também é uma das alternativas para se gerar esse emprego para o município de Cotia, caso seja eleito. Tá. Cotia tem uma facilidade que é muito próxima a São Paulo. Rodoanel, né, a cidade de São Paulo, vias como Castelo Branco, como Raposo Tavares, né, acesso fácil para o interior, para Curitiba, para Minas, todos os lugares, via Rodoanel, a gente consegue ter esses acessos rápidos. E Cotia tem essa facilidade, como Barueri também tem, aqui Itapevi também tem, né? Então a gente tem essa facilidade. Cotia cresceu muito industrialmente. A gente tem vários polos industriais, tem corredores industriais, isso é importante para a cidade. E a geração de emprego, hoje a nossa região tem muito emprego. Eu sempre falo que as pessoas não podem reclamar. Quem quer trabalhar e se preparar tem muito emprego. A gente vê, eu sempre, o Rogério Lins, nosso amigo, e você vê Osasco como cresceu a quantidade de empregos, então a nossa região tem muito emprego, graças às cidades se estruturarem para poder receber. O grande problema hoje das empresas é a mão de obra especializada, que aí cabe ao poder público que a gente possa especializar e fazer uma parceria público-privada assim, com essas empresas que estão vindo para o município. Então a gente criar um serviço de atendimento às indústrias, aos comércios, aos empresários, onde a gente possa fazer parcerias para preparar os jovens e as pessoas que estão na cidade. O ideal para Cotia, por conta do trânsito da Raposo, que as pessoas ficam 2, 3 horas para chegar no seu emprego, é que as pessoas morem em Cotia e trabalhem em Cotia. Só que para isso a gente precisa preparar as pessoas para trabalhar em Cotia e ter mais oferta de empregos.
Porque hoje as pessoas têm que trazer, as empresas se instalam em Cotia e elas têm que buscar pessoas de fora para vir trabalhar aqui. Então isso é muito ruim. Então a gente precisa preparar as pessoas da cidade para poder trabalhar dentro da cidade. Então a gente tem que chamar o cara e falar, qual é o seu? O seu é motorista? Então vamos ensinar aqui 100 motoristas para a gente poder ter motoristas para poder... A prefeitura entra com a parte, a empresa entra com a parte, quem tem interesse, e a gente vai fazer, torneiro mecânico, então vamos fazer aqui 200 torneiros mecânicos, porque vai estar preparando o cidadão para poder, o jovem ou o cidadão de fato, para poder ter esse trabalho. Então hoje que eu entendo na cidade, nós temos oferta de emprego, e isso não dá para reclamar da nossa região. Nós temos muita oferta de emprego na nossa região. Quem quer trabalhar de fato tem oferta de emprego. O que falta é a mão de obra especializada, que aí sim a gente tem que trabalhar como governo municipal, junto com a iniciativa privada, para a gente poder preparar os cidadãos para poder a gente ter trazer cada dia mais as pessoas para trabalharem perto de casa, que é o mais importante. Por meio do CEOeste, não seria viável ou possível a criação, por exemplo, vamos dizer, um centro... Vamos dizer, especializado para mão de obra qualificada que a região precisa. Você acha que isso é possível? Que a gente já viu vários segmentos onde o Sueste tem agido junto, tem a questão da guarda, Sim. que tá tendo essa integração. Casa-abrigo, né? Isso. Casa-abrigo também, na questão da violência contra a mulher. Seria possível nesse setor também? Eu sei que também tem a questão do lixo, que a região também está trabalhando junto. Né? Essa seria uma demanda que a região poderia se unir para... Muito. Eu acredito que talvez o CEOeste ela poderia primeiro ser utilizada como a captação dessas empresas para poder fazer esse trabalho em conjunto. Então, por exemplo, qual que é a empresa, como eu disse, torneiro mecânico. Qual que é a demanda da região? Em Carapicuíba, por exemplo. Então vamos fazer aqui, vamos ter um auxílio dentro do CEOeste para poder formar da região toda. Porque o acesso é rápido da nossa região, né? Você está aqui em Barueri, você vai para Carapicuíba fácil. Você estava em Osasco, já veio aqui para Barueri rapidamente. Então essa questão de preparo do CEOeste, acho que poderia fazer essa captação. Então vamos preparar, vamos fazer essa interligação entre o poder público e o poder privado para poder, e o CEOeste ser essa ferramenta, acho que é importantíssimo. Claro que tem todas as secretarias dos comércios dos municípios, mas se o CEOeste também fizesse esse trabalho em conjunto, seria muito melhor para poder a gente aumentar rápido essa oferta de emprego. Danilo, você falou sobre mobilidade urbana e mencionou Raposo em algumas oportunidades. Uhum. Queria saber o que de fato é viável, né? Você falou de vicinais, queria saber o que de fato é possível ali naquele entorno para amenizar, né? Porque a gente sabe que ali precisaria de governo federal, governo estadual, junto com o governo municipal para solucionar de fato mesmo a questão da Raposo, mas eu queria saber o que o município já poderia estar fazendo e que você se propõe, caso eleito, a fazer ali para melhorar esse trânsito no entorno da Raposo. Tá. O próximo prefeito de Cotia, e se Deus abençoar, seremos nós, vai sofrer muito com a questão do impacto da Nova Raposo. Né? Existe já em andamento a licitação, o leilão da concessão da Nova Raposo, que ela vai da Eusébio Matoso até Vargem Grande Paulista. Essa Nova Raposo ela prevê 9 bilhões de investimento nos próximos 7 anos. Já foi feita audiências públicas, nós participamos das audiências e ela prevê uma série de obras de intervenção para poder melhorar o trânsito da Raposo Tavares. E ela começa em março, a previsão é começar em março. Eu leilão agora entre outubro e novembro, não sei a data exata, entre outubro e novembro no final do ano, agora, aqui 2 meses, 3 meses, e aí começa a nova concessão em março do ano que vem. Então as obras vão vai dificultar muito a mobilidade da nossa região. Quem já demora 2 horas para ir para São Paulo vai demorar 3, 4, né, por conta das obras. Então esse vai ser um grande desafio do próximo prefeito. E eu estou pronto para enfrentar. E o que eu coloquei no meu plano de governo para poder enfrentar essas obras, vamos dizer assim, esse percalço? Os bairros em torno da Raposo, em Cotia, principalmente do centro para cá, para São Paulo, você tem que sair do bairro, ir para Raposo e voltar para o bairro. Quem mora em Cotia precisa usar. Então você tem que sair, ir para o Raposo e voltar. Daqui até a divisa com Osasco, com São Paulo. O que a gente precisa? Precisa interligar esses bairros. Precisa fazer vicinais, avenidas, na verdade, vicinais, não, avenidas, que a gente possa interligar esses bairros. E o público, de fato, de Cotia, ele utilize disso, não precisa utilizar da Raposo Tavares.
Isso não é bom para agora, é bom depois que terminar a obra também. Também é bom para agora e bom para depois. Então a nossa ideia é interligar os bairros, e a gente tem várias questões. A gente está falando do Animale aqui, né, lá no 39, que é a divisa Vargem Grande e Cotia. O Animale, ele gerou no sábado de manhã, domingo de manhã, você pega trânsito da ponta de São Paulo até o 39. Né, da Raposo. Então, você tem que buscar. Mas o cara tem que sair lá do centro de Cotia, tem que ir para Raposo para ir para o 39, para ir para Calcaia. Você tem que gerar. Nós temos estradas mulatas, por exemplo, tem outras estradas que interligam até o Tijuco Preto, até a estrada de Calcaia, que a gente pode fazer grandes avenidas que a pessoa que está no centro de Cotia passa por essa avenida e sai lá na estrada de Calcaia diretamente. Não precisa utilizar Raposo Tavares. Você desafoga Raposo e você diminui o tempo de estrada do município. Então a nossa ideia de mobilidade é criar novas avenidas, assim como foi criado aqui em Barueri, várias avenidas novas, Osasco criando várias avenidas novas, Carapicuíba que está inaugurando, eu vi o Marquinhos inaugurando agora a ponte com túnel e tal. Essa é a ideia, a gente criar mobilidade, buscar junto com o governo federal, governo estadual, apoio para a gente poder cada dia mais fazer investimento em mobilidade, novas avenidas para poder desafogar Raposo Tavares. Dani, mas aí se fala muito, mas o pedágio na Nova Raposo, que é uma discussão aí agora, né? Mas e os retornos? A gente tem que fiscalizar isso e a hora que de fato foi feito o leilão, a nova concessão, ir lá e brigar com o governador, brigar com a concessionária para poder diminuir o impacto para a população. Tanto de pedágio, como de retornos, como de tempo de obra. Essas brigas que o prefeito tem que ter, junto com os deputados, junto com o governador, para poder diminuir isso e não impactar tanto na população. Perfeito. Candidato, a gente viu aqui que o senhor escolheu como seu vice, né, o ex-jogador de futebol do Corinthians, do Timão, Marcelinho Carioca. Como se deu essa escolha e qual será o papel dele na sua gestão? Tá, vamos lá. Fora que Deus faz as coisas certinho, né? Não tem... Eu tava na briga lá para poder escolher o vice, isso em janeiro, fevereiro. Vamos ver, pensar, né? Não ia escolher naquele momento, mas eu comecei a analisar alguns nomes, né? Pastor, liderança, e assim vai. A gente começou a pensar, afiliar algumas pessoas, e aí eu tinha uma decisão para tomar em fevereiro, se eu seria candidato ou não, de fato. Eu peguei o partido lá em novembro, e se eu seria candidato. Pedi a Deus, falei, sou evangélico, pedi a Deus, falei, Deus, mostra aí se é para ser candidato ou não. Então, assim como eu fiz como deputado, eu falei para prefeito. E aí eu recebi uma ligação do meu pai, que um amigo em comum falou assim, vou chamar um cara aqui para falar de vídeo com você. E ele falou, tô morando em Cotia, faz 2 anos que eu tô morando em Cotia, tenho a casa na Granja, tal, Marcelinho Carioca. Marcamos uma reunião, e aí trouxemos o projeto para ele de Cotia, e ele falou... Marcelinho foi deputado federal, né? Foi candidato a deputado também, teve 60 mil votos, assumiu durante 6 meses, foi secretário de esporte em Itaquá, em Ubatuba e outras cidades. E está preparado, fez gestão pública, fez pós em direito público, então foi jornalista e assim por diante. Um grande jogador, né? Eu sou palmeirense, mas acho que complementa. Se você era corintiano, né? Curiosa. Eu sou palmeirense roxo ainda para ajudar. Também. Sou palmeirense de estágio toda semana, de não sei o quê. Eu falo, pô, Marcelo, é brincadeira, né? E eu tenho que falar muitas vezes, segurar a camisa do Corinthians para autografar, tirar foto com... Não tem jeito, né? Mas e aí conversamos. Tivemos 3 reuniões e aí entendemos que seria uma composição legal. Porque o Marcelinho tem experiência também com o poder público, né? Tanto dentro do esporte, que é uma atuação muito grande dele. Nós somos projeto agora do Terrão Corinthians, que nós trouxemos para a Vargem Grande, que vai ficar na divisa ali, Vargem Grande Cotia, que é um projeto totalmente gratuito, sem envolvimento do poder público, para poder trazer as crianças, poder participar de peneira, de ir lá no Corinthians, conhecer e tal. É um projeto muito legal. E a gente está fazendo esse projeto, estender esse projeto para a Cotia toda, para a cidade inteira de Cotia, tem quem sabe para a região, para poder trazer o esporte de alto rendimento para as crianças, e a gente, cada dia mais na região, a gente ter atletas aí do futebol, nesse caso, mas o Marcelo tem experiência com outras modalidades para poder fazer. Mas além disso, vai me ajudar muito, não só com o nome, não só com a interlocução dele no país, né, que é importante. Eu vi a semana, ele foi lá, o Tarcísio recebeu ele, já chamou ele para ir levar uma camisa do Corinthians para ele no Palácio. Então essa interlocução, pelo nome dele, pela história que ele criou, e ser um dos maiores jogadores do futebol, de futebol não só do Corinthians, mas do país, de todos os times, né? Essa interlocução tanto com o governo federal como estadual, vai me ajudar muito para poder buscar recurso, para poder ajudar muito o esporte, levar muito o esporte e todas as áreas da prefeitura.
Candidato, vou aproveitar para perguntar para você sobre eleições, o clima, né? O clima da eleição, né? Agora, a gente já começando aí a ver as atividades na rua a partir de hoje, a gente tem sentido aí um clima eleitoral um pouco mais pesado, né? As últimas eleições já foram muito polarizadas, né? Grupo A contra grupo B, aqueles ataques. Eu queria saber como que está a sua expectativa. Cotia é uma das cidades aqui da região com o maior número de candidatos a prefeito, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa, se você teme um clima mais tenso, né, nas eleições desse ano, e também sobre as fake news que a gente vê aí que está tomando conta Sim. das redes sociais. Cotia tem um histórico negativo, né, de confrontos aí nas últimas eleições, sejam eles muito disputados, né, as eleições lá em Cotia. Nós tivemos a eleição de 2016 sendo resolvida por 1.300 votos, a última eleição por 4.000 votos, 5.000 votos. Então sempre tem essa disputa muito ferrenha. E isso também aumenta a flora, aí cabos eleitorais, candidatos a vereadores, essa disputa passando muito pouco do limite. Hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, como você disse, que esse ataque ele é virtual. O que antes era confronto mesmo de pessoal, né, no mano a mano, vamos dizer assim, hoje é virtual. Estava falando com a Lena antes, né? Por enquanto nós não tivemos ainda em Cotia grandes ocorrências de fake news e de, não sei, daquelas do dia a dia, aquelas pequenininhas, mas nada que fosse para poder desestabilizar ou para poder realmente falar, não, isso que interferiu no processo eleitoral. É claro que agora também começa a aflorar isso, a partir de amanhã, de hoje, né? A gente começa a aflorar isso, como esses próximos 45 dias, começa a aflorar essa grande questão de disputa. A gente espera, e eu sempre falo, nós temos 6 candidatos a prefeitos em Cotia, né? E eu sempre falo que a gente tem que ser pacífico. Cabe a nós, como candidatos, a gente acalmar os ânimos do nosso grupo, falar assim, não faz isso, não faz aquilo. A coordenação das campanhas, a gente tem que ser responsável naquilo que a gente fala. Porque uma fala errada nossa, a gente pode causar um impacto muito negativo entre os nossos cabos eleitorais. Eu falo que os apaixonados pelo projeto, eles são os piores, porque eles ficam ali, eles ficam cegos e muitas vezes podem fazer alguma besteira. Então, cabe a nós como candidatos, e aqui fica uma sugestão aos nossos adversários, que acalmem os seus grupos, né? Que conversem com os seus grupos, que não ataquem, que não inventem, que tudo dentro do campo mesmo eleitoral e jurídico, que a gente possa fazer tudo dentro desse campo para poder fazer o mais correto possível e que vença o melhor. Que a gente possa ter um prefeito em Cotia aqui na próxima eleição e na nossa região, os prefeitos e prefeitas que possam ser eleitos na nossa região, que possam ser bons gestores, mas principalmente que possam ser gestores de pessoas. Porque se você não consegue gerir uma campanha eleitoral, vai ser muito difícil você gerir uma cidade do tamanho de Cotia. Se, candidatos, caso o senhor não seja eleito, o que o senhor pretende fazer nos próximos 4 anos? Boa pergunta. Eu não vivo de política, tá, Lê? Como eu disse, eu sou do ramo imobiliário, eu não sou o cara que vou viver de política, eu sou político, mas eu não vivo de política. As pessoas geralmente, ainda mais está em moda agora, né? Eu vejo candidatos aí, não sou político, eu não quero, não sou político, eu sou político. Eu assumo isso, que eu sou político, e política a gente faz todos os dias. Esse processo, quem fala que não é político e está no processo eleitoral, então alguma coisa deve estar errada, né? Então as pessoas são políticas, eu não vou omitir isso, sou político, mas eu não vivo da política. Eu falo que, eu sempre brinco entre os meus amigos, que se fosse pela questão financeira, eu não estava na política. Que muita gente fala, não, vou pra política que eu vou ficar milionário. Então a ideia comigo não funcionou, viu? Essa parte não funcionou. Então o meu ramo de atividade eu ganho muito mais financeiramente do que estou, mas gosto da política. O que eu imagino? Eu fui candidato a deputado na última eleição. Eu acredito muito que eu vou ganhar a eleição em Cotia, até por esse projeto de terceira via, porque eu sempre falo lá que Cotia não precisa ter lado A ou lado B, a gente precisa ter um lado só e que as pessoas possam se respeitar, né? E hoje criou esse estigma. Então, já tivemos eleições em Cotia que a terceira via ganhou eleição, algumas eleições. Eu acredito muito que a gente possa ganhar a eleição e ser um bom governante. Mas eu sabe todas as coisas. Eu falo que a gente sempre entra, como eu disse agora há pouco, para ganhar a eleição. Mas se eu não ganhar,
A gente tem um projeto de deputado, né, que eu tive 47 mil votos e a gente pretende dar sequência. A gente tem uma boa relação hoje na região com vários governantes, várias pessoas que estão no meio político para dar continuidade no projeto de deputado. Não é minha intenção. Minha intenção, claro, é ganhar a eleição para prefeito agora. Mas se Deus achar não é para ser prefeito, a gente vai dar continuidade ao projeto de deputado e, se Deus abençoar, a gente ganha a eleição em 2026. E, candidato, é importante você falar isso, né? Porque as pessoas falam, eu não sou político, eu não gosto de política. Mas a política faz parte do dia a dia em tudo. É o valor da tarifa, dentro de casa. A gente faz política para não ter confusão. Faz política com o pai, com o irmão, com o filho, o dia inteiro. O valor da tarifa de ônibus, o valor do pão, o valor de tudo que a gente consome no nosso dia passa pela política. Então, falar que você não gosta não resolve o problema, o que você não é político também não resolve o problema. Né? E muitas vezes, desculpa, Lê, mas muitas vezes eu ouvi de uma pessoa ontem, ela falou assim, o cara fala que, mas o político é tudo corrupto e tal, mas na hora que a polícia te para e você tá com o documento atrasado, ô policial, não tem como dar um jeitinho pra mim e tal? Então, isso faz parte, é política também, né? Política. O cara tá fazendo ali, tá conversando, tá tendo uma relação, e muitas vezes a gente precisa entender que, além de fazer uma boa política, e precisa de cada dia mais. A gente tem, como eu disse, tem bons prefeitos na região, e a gente precisa de pessoas engajadas de verdade para que possam fazer um trabalho e sejam políticos mesmo para poder fazer um bom trabalho. E como eu já falei aqui no começo, né? A gente, enquanto cidadão, a gente tem deveres, tem obrigações, tem coisas também que a gente precisa estar posicionado. Votar em branco, votar nulo não é uma saída. Você precisa se posicionar. Por isso, a importância de conhecer os candidatos, saber o plano de governo, saber quem são, como eles são, para poder se posicionar. Porque, afinal de contas, amanhã, quando não tiver saúde, se você votou em nulo, você não pode reclamar. Se você votou em branco, você também não pode reclamar. Se você não foi votar... Se você não foi votar, você não pode reclamar, não é verdade? Você tem que se posicionar e fiscalizar. E outra coisa, né? Que eu digo, Ale, urna não é local de protesto. Claro. Urna é local de voto consciente. Consciente. É aquilo que eu falei no começo, são 4 anos. Então, se você quer protestar na urna e elege uma pessoa, é voto de protesto, vou votar nesse aqui mesmo que tanto faz. Sim. Depois você não pode reclamar, né? É aquilo, quem não gosta de política é governado por quem gosta e vai ser governado por alguém. Vivemos não num tem regime saída. Onde vai ser eleito Sim. um prefeito e os vereadores, o Exato. total que tiver na cidade, independente de você gostar ou não de política. Exatamente. Vanessa, a gente já está aqui na nossa reta final. Eu quero saber se você tem mais alguma pergunta para finalizar. Pode ou fazer a pergunta de encerramento. Então vou fazer a pergunta de encerramento, depois a gente se despede da Vanessa. Você que está em casa, não esqueça de compartilhar essa entrevista, principalmente você que mora na cidade de Cotia, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do candidato Danilo Ramos, né, que vai estar aí concorrendo com mais 5 opções na cidade de Cotia. Eu queria que o senhor deixasse, hoje oficialmente já pode pedir voto, né? Então, a sua mensagem aos eleitores e o porquê o senhor, você, deve ser eleito prefeito de Cotia. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Vanessa, Ale, por abrir esse espaço. Agradecer também a Cláudia, né, que sempre solicita nossos pedidos, o que a gente passa de coisas boas para ela poder fazer, sempre também fiscalizando de uma forma correta, sendo muito sensata naquilo que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Giro, se transformando na maior potência de jornalismo e de comunicação da nossa região. Parabéns pelo trabalho. Mas eu quero dizer aqui para os nossos eleitores, as pessoas de Cotia, que nós estamos preparados para ser prefeito. Eu me preparei para isso. Eu não caí de paraquedas, eu não sou aventureiro. Eu estou na posição que eu estou como candidato a prefeito nesse momento, porque bom trabalho eu já fiz lá atrás e estou preparado para fazer. Fazer um tarifa zero, dar transporte de graça para a população de fato, trazer uma boa educação para Cotia, uma boa saúde, não ser o cara que vou vender aqui coisas que não são possíveis. Tem que ser muito responsável naquilo que eu falo. E como eu já passei por administração pública, eu tenho que ser responsável naquilo que eu vou fazer também. Então eu me comprometo agora com o povo de Cotia nesses próximos 4 anos a fazer um grande trabalho pela população,
onde a população possa ter o seu bem-estar. As pessoas sintam orgulho de falar, eu moro em Cotia. As pessoas hoje não têm orgulho de falar que moram em Cotia e nós vamos trazer isso de volta para a população, respeitando as raízes, respeitando as pessoas, respeitando o passado de Cotia, mas pensando no futuro novo, que não esteja com o mesmo grupo político que já está há tanto tempo e que eu sempre falo que é a mesma, muda a cabeça, mas continua o mesmo corpo, seja lado A ou lado B. E eu estou aqui com uma opção para poder ser essa terceira via, mas uma terceira via viável, onde a gente possa ganhar a eleição e governar da melhor forma possível, sem rabo preso com ninguém. Então, para você que está nos assistindo, quero pedir aqui o voto. Sou Danilo Ramos, meu número é 25, estou no PRD, e eu peço o seu voto consciente, como a Vanessa falou, que posso pedir um voto consciente aqui, que as pessoas na urna lá possam falar assim, eu sei que tem um menino lá de 37 anos, que já fez muito, que se preparou e que vai ser um ótimo prefeito. Obrigado, viu? Vanessa, obrigada mais uma vez. Ela que é especialista, responsável, além de editora-chefe do Jornal Giro, é especialista em política há tantos anos. Ale, obrigada. Sempre que ela fala isso, Danilo, ela eleva a minha responsabilidade lá em cima. Ela e a Cláudia, levam. Mas eu quero agradecer a todos que acompanharam, né, essa entrevista. Como a Alessandra falou, se você é morador de Cotia, compartilha aí com o seu vizinho, com o seu amigo. É importante que vocês de Cotia possam ter todas as informações dos candidatos que disputam a eleição, não só de Cotia, mas também os eleitores das outras cidades. A gente fica muito feliz de ter a sua participação, a sua companhia aqui. E não esqueçam de entrar lá no nosso portal, o girosa.com.br, que lá tem notícias de eleições, tem notícias de política, tem notícias também lá de metrópole, polícia, tudo o que acontece de importante aqui na nossa região, nesses 12 municípios, mais de Jundiaí, São Paulo, e está chegando o Taboão da Serra aí também. Então você acompanha tudo lá no nosso portal. Eu espero vocês aqui, então, na outra entrevista. Candidato, obrigada pela sua participação. Obrigado a você, muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, candidato. Obrigado, obrigada a você que está sempre ligado aqui no GiroCast, Giro nas eleições 2024. Convido você também para acessar o Jornal Giro SA nas redes sociais. É só nos seguir pelo Instagram, pelo Twitter, antigo Twitter, Facebook, e vou reforçar aqui o nosso portal, girosa.com.br. E olha, se você tiver alguma sugestão, pergunta, denúncia para fazer, pode entrar no nosso direct do Instagram e mandar, que eu mesma vou entrar em contato com você. Deus abençoe e até o nosso programa Giro nas Eleições 2024.